Oi, amores. Bom dia! Vamos iniciar nossa aulinha, né? Eu falei para vocês na semana passada, na aulinha de ciências, né? Que o conteúdo animais, ele é um conteúdo muito, como é que a gente pode falar, né? Para vocês entenderem. Cheio de detalhes, né? É tanto que a gente tem essa unidade toda falando sobre os animais, né? A gente viu locomoção, a gente viu o tipo de alimentação desses animais, a gente viu as características que cada um tem, né? E a gente vai continuar vendo animais, né? Os animais, eles se dividem em grupos. Por quê, tia? Se a gente parar para estudar os animais, a gente vai perceber que existe uma infinidade de animais. Existem vários animais. E para a gente estudar esses animais, né, nada mais justo do que a gente dividi-los em grupo, né? Assim, fica mais fácil a gente estudar, né? Por exemplo, os animais que voam, né? Vamos colocar num grupo que se chama aves, né? Os animais que nadam, a gente vai colocar no grupo dos peixes, né? E assim vai sucessivamente. Aqueles que mamam quando nascem, né? Que é o nosso caso, nós somos animais, só que a gente tem um raciocínio, que é isso. A gente pensa, né? Para fazer alguma coisa. Então, isso nos diferencia desses animais. Eu acho que eu já falei sobre isso em alguma outra aula. E a gente tá no grupo dos mamíferos, né? A gente mama ao nascer, né? A gente possui pelos. E aí a gente tem 5 grandes grupos de animais, né? Que nós vamos começar a estudar. Eu não vou deixar todos os grupos de uma vez, porque como são muitos detalhes, muitas características, eu preciso que vocês compreendam, né? Eu vou falar com calma sobre cada um, vocês vão visualizar. Primeira coisa, quando a gente vai sentar para estudar, pegar o nosso livro, né? Vamos abrir na página 9 da, da disciplina Ciências, certo? Como a gente faz de costume nas aulas. Vocês vão observar primeiro as imagens, né? Está aí as imagens do peixe palhaço, né? Vejam que ele tem um colorido. Está a imagem do cavalo marinho, né? Está também o tubarão martelo. Então, assim, a gente vai estudar alguns grupos, né, de animais. E esses que eu falei agora, esses que a gente tá vendo aí no livro, eles se enquadram no grupo dos peixes, né? Que características a gente pode associar a esse grupo? São animais que nadam, né? Possuem nadadeiras, são animais que sobrevivem na água doce, né? Tem aqueles animais de água salgada também, né? Não é somente na água doce ou somente na água salgada. A gente tem animais que são de água doce e de água salgada, certo? A maioria dos peixes, eles têm um corpinho coberto por escamas, né? E formatos, né? E tamanhos são variados. Eles não possuem não seguem uma linha de tamanho, de forma, não. A gente vê vários animais marinhos, né? Como a gente chama, né? Os animais aquáticos, de diferentes tamanhos, diferentes formas, o colorido. A gente pode ver, por exemplo, no peixe palhaço que a gente tá vendo aí no livro, né? Ele é bastante coloridinho e
é totalmente diferente do tubarão-martelo, né? A gente já percebe que em muitos aspectos eles são diferentes. Então, esse é o grupo dos peixes, certo? Como é que é a respiração dos peixes? Eles respiram pelas brânquias, né? Aí está mostrando na imagem lá, logo abaixo, onde é que está localizada as brânquias, né? Que fazem o quê? Tia, o que é que essas brânquias, elas fazem? Elas captam, né, o gás oxigênio que está na água. Então, vejam aí com detalhes, certo? As brânquias e o opérculo do peixe, né? Por onde acontece essa respiração embaixo d'água, né? Se a gente se colocar, por exemplo, né? Debaixo d'água, a gente vai precisar, né? Dependendo da profundidade, de, de algum aparelho para respirar, porque assim, a gente não possui essas brânquias, né? Essas brânquias, elas têm esse objetivo, né? Essa função de justamente retirar o gás oxigênio. A gente não respira com gás oxigênio, né? Que a gente retira de quê, gente? Da natureza, das plantas, né? A gente falou em poluição do ar, né, em alguns momentos de aula, e assim, por que que acontece tanta poluição? Porque está deixando de existir natureza. As árvores estão sendo arrancadas, né? E aí a gente está tendo todo esse problema com a questão de poluição. Da mesma forma que quando a gente joga, por exemplo, o lixinho, seja em um rio, seja em um mar onde tem animais, eles sofrem também, né? Alguns acabam morrendo, né? Por isso que a gente fala em evitar a poluição. Não é só evitar doenças, né? Mas também cuidar dos nossos amiguinhos, né? Que vivem na água, porque muitos acabam se engasgando com esse lixo, né? A água fica suja, quando por exemplo, a água de esgoto, né? Alguns acabam se contaminando e aí acontece o quê? Morte de animais. Então, assim, sobre os peixes, eu acho que a gente já falou as principais características, aquilo que vocês precisam realmente saber, né? A gente está começando a estudar os grupos e eu preciso que vocês entendam cada grupo, né? Pelo menos assim, saibam as principais características, né? Então, os peixes, eles possuem nadadeiras, eles têm tamanhos e formas diferentes, eles têm as brânquias, né? Que elas retiram da água o oxigênio que eles precisam para sobreviver, né? Aí a gente entra aí no assunto de não poluir, né? Porque a gente pode causar a morte de animais, né? E é isso. Sobre os peixes, né? Eu acho que a gente tá. O caminho é esse, a gente tá no caminho, né? Se alertar quanto a isso, aqueles que gostam de fazer anotações, então usa o caderninho, né, para anotar as principais características, assiste a aula e dá aquela pausa. Vamos lá. Quais as características dos peixes, né? Eles vivem na água. Essa água, ela pode ser doce ou salgada. Eles possuem o quê? Tamanhos e formas diferentes. Eles respiram como, né? Através das brânquias. E não esqueçam de ver a imagem no livro, né? Para saber localizar onde é que está as brânquias, certo? Aí vem os anfíbios. Logo abaixo é um outro grupo de animais, né? Que a gente também vai captar todas as características, né? Como é a pele desses animais,
né? Ela é fina e úmida, né? A gente tem os sapos, a gente tem as rãs, né? São exemplos de anfíbios. Eles são lisos, úmidos, né? Aí a gente aprendeu também nessa unidade o que é ser semiaquático, né? Eles conseguem o quê? Se desenvolver dentro da água e depois eles o quê? Conseguem também sobreviver na terra, então eles são semiaquáticos. Essa é uma nomenclatura nova, né? Porque até então a gente só estudava animais terrestres, aéreos e aquáticos, né? E aí entrou os semiaquáticos, que são justamente esses animais, né? Que eles vivem uma parte da vida dentro da água e também fora, né? Eles conseguem, tanto dentro como fora, sobreviver. E então, durante esse período que eles vivem na água, eles respiram por brânquias também, certo? De modo semelhante aos peixes. Então, é uma característica também dos anfíbios, enquanto animais que vivem na água. Depois que eles ficam adultos, que é o momento em que eles já conseguem viver na terra, né? Aí eles vão respirar por pulmões, né? Por meio dos pulmões ou da pele. É interessante, é algo novo, né? Pra gente, mas é algo assim. Estudar os animais, gente, é muito legal, porque a gente aprende tanta coisa, né? E eu não vou explicar para vocês todos os grupos hoje, porque assim eu preciso que vocês entendam, certo? Preciso que vocês fiquem sem dúvidas, ou pelo menos tenham poucas dúvidas, que assistindo a aula uma outra vez, né, revendo a aula, vocês consigam tirar essas dúvidas. Então, a gente já viu, né, os peixes, agora estamos vendo os anfíbios, né? Aí na página 10 a gente vê, né, exemplos, os sapos, as rãs e as pererecas, né, são as mais conhecidas desse grupo, mas a gente tem a salamandra, né? A salamandra, ela tem essa cauda alongada, vocês podem visualizar na imagem da página 10. E a gente tem também as cecílias, que não tem pernas, né? Por isso elas se locomovem rastejando pelo solo. Vejam, né, gente? Não é um animal que a gente vê comumente, mas assim, a gente precisa saber que se enquadra dentro de um grupo e esse grupo é anfíbios, né? Então vejam assim, 3 animais a gente tem aí totalmente diferentes, mas que estão no mesmo grupo, né? As rãs, os sapos, as pererecas, aí vem a salamandra e as cecílias, né? Que está sendo mostrado aí nas imagens, estão dentro do grupo anfíbios, né? E vivem boa parte do tempo, né? Dentro da água e uma outra parte eles conseguem sobreviver na terra, né? Então, é isso. O livro, ele tá muito, muito, muito atualizado, né? Segundo a BNCC. E, assim, vejam como a gente acaba aprendendo coisas novas, né? Vocês estão vendo a salamandra, que talvez seja um bichinho que vocês não tinham tanto, não conheciam ou nunca tinham visto falar, ou algumas vezes. As cecílias também, né, que a gente tá vendo aí. Então, assim, nosso livro, ele é bastante atualizado. É só vocês viajarem nas imagens, na leitura, né, que vocês vão aprender muitas coisas. A gente tem um outro grupo, né, que é o grupo dos répteis, né? Que animais são os répteis, né? Os répteis, eles são totalmente ao contrário dos anfíbios. Anfíbios,
a gente viu que eles têm a pele úmida, né? A pele fina, úmida. E os répteis, eles possuem a pele seca. Aí a gente tem como exemplo, né? As serpentes, os jacarés, os jabutis, né? Vocês estão vendo aí, né? Eles também, alguns deles, têm escamas, né? Por exemplo, a serpente, ela tem escama, né? O jacaré, ele tem placa e o jabuti tem uma carapaça que o protege, né? Dá essa proteção no corpinho do jabuti. Então, a grande parte, a grande maioria dos répteis está bem adaptada ao ambiente terrestre, né? E pode até mesmo habitar regiões que são desérticas. O que quer dizer isso? Né? Onde não há tanta chuva, né? Onde faz mais calor, para que vocês possam entender. Onde tem mais terra, né? Não tem tanta água. Mas existem espécies que vivem sempre próximas à água. Então vejam bem, né? A gente para aí para analisar. Vejam como as coisas são, as características. Algumas características acabam sendo iguais, né? Porque se a gente prestar bem atenção, quando a gente estudou anfíbios, a gente entende que eles podem viver em ambientes úmidos e ambientes terrestres. Aí a gente vai estudar os répteis, o que é que acontece? A gente vê que tem animais que sobrevivem, né, próximo à água, né, e tem aqueles que conseguem sobreviver completamente em ambientes secos, em ambientes onde não tem água, né? Então, assim, é preciso que a gente fique atento, né, a essas diferenças, né, essas características, porque, assim, realmente é muito detalhe, certo? Então, todos os répteis, eles respiram por meio dos pulmões, ou seja, né, eles captam o oxigênio que está no ar, certo? Então, diferente dos peixes, né, diferente dos anfíbios, né, que respiram por brânquias, a gente tem aí os répteis que respiram por pulmões, né? A gente tem também anfíbio que respira por pulmão, né? A gente viu também. Então, assim, por isso que eu vou parar aqui em répteis, porque eu quero que vocês vejam essa aula uma, duas ou três vezes para que vocês possam entender, certo? Por isso que eu não quis dar tudo de uma vez. Eu sempre fui dividindo a unidade em partes, né? Porque assim eu sei que tem muitas coisas que vocês vão precisar assistir uma, duas ou três vezes, certo? Então, a gente também precisa ficar atento a uma questão. Tem animais que vivem na água, mas que necessitam subir até a superfície, ou seja, retirar um pouquinho do corpo de dentro da água, né? De tempo em tempo para respirar. Aí a gente vê as imagens abaixo, né? No nosso livro. A gente vê algumas serpentes e lagartos, né? Que vivem em ambientes secos. A gente vê aí um ambiente totalmente seco, né? A gente vê os cágados, que são semiaquáticos, ou seja, né? Sobrevivem em lugares úmidos, né? Com água e também em lugares mais secos. E a gente tem as tartarugas marinhas, né? Que apesar de ser marinhas, elas precisam, né, de uma vez ou outra, uma hora ou outra, elas precisam levantar para respirar, certo? Elas retiram o oxigênio do ar, entenderam? Então, assim, gente, a nossa aulinha tá puxada, mas a gente vai dar conta, viu? Nada de desanimar, não. Quero todo mundo prestando atenção, todo mundo no foco, certo? Fiquem atentos às imagens, às
as características enquanto tia Fran vai falando, né? E vocês vão aí ouvindo e observando, né? Imaginando esses animais através das imagens, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, assim, a gente para aqui em répteis. Eu não vou mais dar continuidade, porque assim, a gente passaria a ver as aves, vai ficar para a próxima aula. Por quê? Porque assim, é um conteúdo, como eu falei para vocês, que demanda que, você, que vocês tenham tempo para compreender. Não adianta eu chegar aqui e falar sobre todos os animais ao mesmo tempo e vocês não conseguirem compreender a aula. Então, demanda realmente uma parada para ver a aula, para rever essa aula, para ver de novo se houver necessidade. Então, assim, a gente para aqui nos répteis, certo? E aí eu tenho aqui para vocês um desafio, né? Igual ou diferente, na página 11 do nosso livro, nós temos o jabuti, o cágado e a tartaruga marinha. A questão diz o seguinte: converse com seus colegas e responda quais as principais diferenças entre jabutis, cágados e tartarugas. Eu vou deixar isso como uma tarefa, né, de pesquisa. Veja que assim, no decorrer dessa unidade a gente está fazendo bastante pesquisas, né, em todas as disciplinas. Isso nos ajuda a entender melhor os conteúdos, né? Entender melhor, nesse caso aqui, né? Existe muito essa confusão de saber o que é, quem é cágado, quem é jabuti, né? Quem é a tartaruga marinha. Então, assim, vocês vão fazer essa pesquisa, certo? Na próxima aula eu vou comentar sobre essa diferença, mas eu quero essa pesquisa e podem anotar no caderninho, né? Na pesquisa vocês podem ver ou em livros ou na internet, né? Ver aí como é que faz. E eu vou deixar também para vocês uma atividade que está na página 17, né? Vou deixar essa pesquisa e essa tarefinha, certo? Eu pulei a atividade da página 16 porque eu quero deixá-la para um final de semana, porque aí os pais têm mais tempo de fazer essa tarefa com vocês. É uma tarefa que demanda mais tempo, e aí às vezes pode ser que não fique corrido. Então, assim, eu vou deixar para a próxima aula, que aí eu já vou falar sobre os outros grupos e aí vai ser melhor, certo, gente? Então, a aulinha de ciências de hoje é isso, né? Os grupos de animais. A gente viu 3 grupos, relembrando os peixes, os anfíbios e os répteis. Desejo a vocês bons estudos, né? Desejo um bom dia e um super beijo. E a gente se vê na próxima aula.